Então você recebeu o pedido para fazer uma endoscopia digestiva, né? Você consultou com um médico especialista em gastroenterologia ou veio de outro profissional, outro médico de outra especialidade com indicação de fazer o exame de endoscopia. E aí você vai marcar esse exame, você vai ligar uma clínica, vai escolher o melhor serviço, né, que você encontrar para realizar esse exame, e lá você vai receber algumas orientações para te preparar para o exame, né? Então, isso é muito importante, porque tem toda uma preparação que, apesar de simples e não é difícil de fazer, ela faz toda a diferença durante o exame de endoscopia. Então, a maioria das pessoas, né, sabem que isso já é mais de senso comum, porque um familiar fez endoscopia, um amigo fez endoscopia e comentou sobre o jejum, né? Então, o jejum é muito importante. A gente já sabe que o jejum de 8 horas para aquela pessoa que não tem nenhuma alteração motora, não tem nenhum problema de esvaziamento do trato digestivo, ele é suficiente para ser submetido a um exame de endoscopia, porque com certeza o estômago não vai ter resíduo alimentar, não vai ter nenhum alimento no estômago. Então, o jejum de 8 horas seria o básico para qualquer indivíduo sem nenhuma alteração grave, sem alguma alteração de esvaziamento do estômago. A gente tem uma margem de segurança de 8 a 12 horas porque tem variações individuais de cada indivíduo que vai se submeter ao exame. Então, a maioria das clínicas deixa essa recomendação de jejum de 8 a 12 horas. Se você puder fazer o jejum de 12 horas, é mais adequado, porque você tem uma chance maior de estar com o estômago totalmente sem resíduo alimentar, permitindo que o médico endoscopista visualize bem o seu estômago. Porque não adianta nada você ir fazer um exame de endoscopia e quando o médico passar o aparelho para fazer o exame, ele vê resíduo alimentar dentro do seu estômago. O resíduo alimentar, ele atrapalha a visualização correta da mucosa do estômago. Então, ele impede que o médico faça o diagnóstico de alterações. Então, é muito importante respeitar o jejum. Além do jejum, é interessante que você faça uma alimentação leve no dia anterior. Então, você vai fazer endoscopia amanhã. Então, hoje, na hora do almoço, o certo é que você não vá a uma churrascaria e come com abundância. Então, fazer uma alimentação leve no dia anterior é muito importante. Evitar comer alimentos com corante, alimentos muito coloridos que possam eventualmente ter alguma interferência futura nesse exame. Sei lá, comer um prato de beterraba que é vermelho, às vezes pode dar alguma alteração, caso tenha... Isso aqui eu estou pensando de bate-pronto aqui, mas enfim, no dia anterior ao exame, fazer uma alimentação mais leve. Buscar informações sobre o exame de endoscopia é muito importante, porque você ter um conhecimento do que vai ocorrer com você durante o exame te tranquiliza, e é muito importante você estar tranquilo no dia do exame. Dormir bem no dia anterior, evitar ter um dia muito estressante, dormir um sono bom e ir para a clínica em jejum e tranquilamente, né? Isso é bastante importante também. Outra questão que é importante, no dia do exame, a depender do local que você vai fazer o exame, a gente recomenda usar o Luftal, o Simeticona, o Flagaz, algum desses medicamentos que são antifiséticos, que eles são antigases. Por quê? Eles são importantes para deixar aquela secreção menos espessa, deixar a mucosa mais visível. Então aqui na nossa clínica, na gastroclínica, no IgM gastroclínica, a gente recomenda tomar um frasquinho de Luftal ou mesmo meio frasco, o frasco inteiro não vai te causar nenhum mal. Imediatamente assim, quando está saindo de casa para o exame, uns 30, 40 minutos antes do exame, para limpar essas secreções que possam atrapalhar a visualização do médico endoscopista em ver a mucosa, né? Então, isso é muito importante. Se informar sobre o exame, alimentação leve no dia anterior, fazer um jejum adequado. No dia do exame, não pode comer nada, nem beber líquido.
É importante uma coisa, você fazer o jejum de 12 horas, mas a água, líquido claro, né, uma água, você pode tomar até antes de dormir, porque a gente sabe que a água, o estômago esvazia mais rápido. Então, com 4 horas já consegue esvaziar quando você bebe água. Então, a água você poderia ter uma tolerância até a hora que você fosse se deitar. Mas no dia seguinte, nem água, nenhuma das suas medicações. Então, tem muita dúvida disso. Ah, mas eu tomo um remédio para tireoide de manhã. Eu tomo um remédio para hipertensão arterial, para minha pressão alta de manhã. Pega esse remédio, condicione ele de forma adequada e traga para a clínica. Assim que terminar o exame, quando o exame é feito pela manhã, né, é claro, aí você pode tomar o seu medicamento, minutos após o término do exame, depois que você já se recuperou da anestesia. Então, esse preparo, apesar de ser simples, é importante a pessoa saber. Aqui no nosso canal tem um vídeo que mostra como é feito o exame. Eu acho interessante vocês verem ele caso vocês forem fazer o exame de endoscopia para se tranquilizar, porque eu explico de forma tranquila o que acontece durante o exame. Uns detalhes importantes que vem acontecendo no nosso dia a dia é o uso de medicamentos que são usados para obesidade, que é mais comum aí, a Saxenda, que é aquele medicamento que alguns pacientes se injetam, uma seringa que tem uma agulhinha que injeta todo dia, visando a perda de peso. Eles surgiram para tratamentos de diabetes, mas hoje é usado também para paciente que está querendo perder peso. Por que é importante esse detalhe? Porque a Saxenda, esses remédios que são utilizados para essas finalidades, eles retardam o esvaziamento do estômago. Então eles diminuem aquela motilidade, aquele esvaziamento fica mais lento. Então pode ser que para você que usa esse remédio, ele, infelizmente, 12 horas de jejum não seja suficiente para esvaziar o seu estômago. Então isso é um detalhe muito importante, porque aí você conversa com o seu médico que pediu o exame, informa que está fazendo uso dessa medicação, para que ele ou suspenda a medicação ou oriente um jejum mais prolongado. Então eu acho que esse é um detalhe importante, algo que agrega mais para você que está se preparando para fazer o exame de endoscopia. E eu estou te aguardando aqui no IgM Gastroclínica para fazer o exame então.